Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago mais uma história recontada pelo Rogério Andrade Barbosa, que se chama Uma Ideia Luminosa, e esse livro foi ilustrado pela Thaís Linhares. Um tolo despreza as instruções do pai, mas o que respeita suas palavras é prudente. Esse é um provérbio da Eritreia. E essa história que eu vou ler e que foi recontada pelo Rogério Andrade Barbosa é também uma história da Eritreia, que é um pequeno país situado na África. E começa assim. Se a história é boa, pertence aos ouvintes. Se é ruim, apenas ao seu dono. Disse o senhor de cabelos brancos, enrolando-se na garbe para resguardar o frio, enquanto esperava as crianças da aldeia tomarem as tigelas de Chiro. O estalar dos gravetos e o aroma do café torrado pareciam competir com as palavras do veterano combatente da luta pela independência de seu povo. As medalhas penduradas na parede atestavam uma valentia em incontestáveis combates, ao longo de mais de 30 anos, contra as tropas da Etiópia. O homem que enfrentara tantas batalhas soprou as brasas, atiçando as chamas da ladeira de pedra que aquecia a cabana. Ele morava numa aldeia encravada num anteplano remoto, entrecortado por vales profundos no interior da Eritreia. Depois, deu início a mais um conto para a sua diminuta e atenciosa plateia. Essa história é do tempo em que ainda éramos dominados pelos etíopes. É sobre um velho comerciante viúvo que morava muito longe de Asmara. Pressentindo que lhe restavam poucos dias de vida, ele chamou os 3 filhos. E falou: meus rapazes, antes de eu morrer, preciso saber qual de vocês 3 está mais preparado para enfrentar a vida quando eu não estiver mais aqui. O pai queria deixar a administração dos bens que juntara durante anos e anos para o herdeiro que se mostrasse mais capaz de ampliá-los para as gerações seguintes. Está vendo aquela moeda? Ele indicou, apontando para um montinho de náquifa sobre a mesa do aposento. Sim, responderam os 3. Os irmãos se entreolharam como se não estivessem entendendo nada, mas logo compreenderiam. Eu quero que dividam as moedas igualmente entre vocês. Saiam e voltem antes do anoitecer, trazendo alguma coisa que tenham comprado e que seja capaz de preencher o meu quarto, ordenou o pai. Que a paz esteja com todos. Os filhos, atendendo ao pedido, repartiram a pequena quantia e saíram para cumprir a tarefa. Acho que meu pai está delirando, pensou o filho mais velho. O que eu posso comprar com tão poucas moedas? Resmungou. Aborrecido, bateu na porta de um vizinho e comprou um saco cheio de grama. O filho do meio, por sua vez, pegou uma estrada sinuosa e parou ao avistar o primeiro vendedor que encontrou. Após uma rápida conversa, voltou com uma sacola repleta de penas de galinha.
Enquanto isso, o filho mais jovem arriou seu burrico e cavalgou ladeira abaixo por uma trilha lamacenta aberta entre os penhascos, rumo à cidadezinha mais próxima. Na mão, carregava um bastão comprido para afugentar as hienas que infestavam as redondezas. No caminho, atravessou rios encachoeirados que corriam em meio a pedregulhos vulcânicos. Às suas margens, mulheres enchiam de água grandes jarros de barro, conversavam em voz alta e riam. Assim que chegou ao lugarejo, ele se dirigiu a um templo que se distinguia em meio ao casario irregular. Confiante, ele orou em silêncio, rogando ajuda aos santos e anjos pintados em vitrais descoloridos pela ação do tempo na velha igreja ortodoxa. Depois vagou pelas ruelas, desviando-se de caravanas de burros e camelos que traziam pesados blocos de sal, extraídos das montanhas de uma das regiões mais quentes do país. Apressado, abriu caminho entre os pedestres e grupos de monges de longas barbas com cruzes penduradas ao peito sobre as surradas túnicas. Conforme andava, ia apreciando o movimento das pessoas e as vestimentas das diferentes etnias e religiões que ali circulavam semanalmente. Só evitava cruzar olhares com as silenciosas mulheres muçulmanas, cobertas da cabeça aos pés. A maioria dos negociantes espalhava suas mercadorias ao ar livre. Em torno das esteiras, os fregueses espremiam-se, barganhando o preço dos objetos e alimentos expostos. Ferramentas agrícolas, peles curtidas de animais como bodes, vacas, leopardos, macacos e cobras, tecidos, cereais, frutas e folhas medicinais atraíam a atenção dos compradores. Duplas de músicos sentados no solo poeirento tocavam a vaxinte e o massinco. O rapazinho, no entanto, ainda não havia achado nada que lhe interessasse. Sem se apressar, ele percorreu lentamente todas as tendas do bazar principal, contando suas escassas moedas. O cair da noite lhe trouxe uma ideia. Finalmente encontrou o que tanto queria. Ele então regressou, trotando a montaria sob uma fina garoa, com um embrulhinho no bolso. Na penumbra do quarto, os dois irmãos o aguardavam impacientes ao lado da cama do velho pai. A lareira estava apagada, pois a fumaça incomodava os olhos febris do patriarca e piorava sua tosse cavernosa, ferindo seus pulmões enfraquecidos. Pronto, agora podemos começar, disse o pai, erguendo-se com esforço do leito construído com finas tiras de couro. Como manda a tradição, coube ao filho mais velho a primazia. O rapaz abriu o saco cheio de grama
espalhando as folhas pelo chão de terra batida do aposento, sob o olhar atento do pai. O que ele trouxera, no entanto, mal deu para cobrir uma parte do quarto. A seguir, foi a vez do filho do meio. Ele abriu a sacola cheia de penas, jogando-as para o alto. Mas o vento, insinuando-se entre as frestas da porta, tocou-as para um canto escondido do aposento. Finalmente chegou a vez do filho mais novo. O pai, já sem nenhuma esperança de que seu desejo fosse realizado, perguntou: "O que foi que você comprou?" O moço, perante os olhos arregalados dos irmãos, tirou do bolso uma caixa de fósforos e uma vela. Ele riscou o palito, acendeu o pavio e a luz da vela encheu todo o quarto. Essa é a história Uma Ideia Luminosa.